Os Estados Unidos entraram lá na guerra do Irã. Tá, mas como isso afeta os seus investimentos? Nesse vídeo vamos falar de ações, opções, fundos imobiliários, renda fixa, criptomoedas, tudo o que você precisa saber para começar a semana bem informado e investindo bem. Então já deixa o seu like, segue o canal para você não perder nenhuma das nossas atualizações semanais. Eu sei que você já viu todas as notícias e tal, enfim, não vou falar disso agora para vocês, que vocês já assistiram tudo isso no jornal. Só que o Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz. O que é esse Estreito de Hormuz? Por que ele é importante pra gente? Porque por ali passa, tá vendo aqui, ó, 21% do petróleo mundial. Alguns sites falam 20%, outros falam 21%, outros já falam até 30%. Isso quer dizer o quê? Que se realmente esse Estreito de Hormuz for fechado, que o petróleo ele pode subir ali de 20 a 30%. Tem alguns sites especializados de notícias falando que o Brent do petróleo pode subir até 120 a 130 dólares. No momento que eu gravo esse vídeo, ele está subindo aqui mais 2%, está a 78,60. Porém, ainda não tem confirmação se esse Estreito de Hormuz ele foi ou não fechado. Ah, tá bom, senhor. Então isso quer dizer que empresas do petróleo vão disparar na bolsa? Provavelmente. Tá, mas então quer dizer que para investir em empresas relacionadas ao petróleo? Não. Por quê? O petróleo vai ter uma volatilidade muito louca essa semana. Provavelmente vai fechar esse Estreito de Hormuz, aí vai ter uma retaliação dos Estados Unidos. A Arábia Saudita não vai gostar nada disso, porque muito do petróleo, mais de 90% do petróleo da Arábia Saudita passa por esse estreito. Então eles também não vão gostar disso. Então pode ter uma escalada no conflito ali, graças a essa atitude do Irã. E outra, não é igual o canal do Panamá, que tem uma portinha que fecha. Simplesmente eles vão fazer o quê? Colocar um monte de barco ali, alguma coisa, e vão tentar retalhar, derrubar, né, afundar navios que tentem passar por ali, que não sejam do regime iraniano. E isso vai fazer com que haja muitas retaliações se eles realmente afundarem embarcações que não tem nada a ver com a guerra lá de Israel com o Irã. Tá, e aí, o que acontece com a nossa bolsa? Bom, basicamente o Ibovespa deve seguir em queda. Porque se você aumenta o preço do petróleo, você tem uma escalada na inflação em todos os países também. Porque a maioria, pelo menos no Brasil, né, o nosso transporte ele é basicamente através de gasolina e diesel. Então você vai ter a alta da inflação e aí uma perspectiva de um aumento ainda maior na taxa Selic. Então é bem provável que saiam investimentos do Brasil. Fora que um conflito assim, a galera vai tentar migrar para coisas que são mais palpáveis, tipo ouro, voltar a comprar dólares. Então o Brasil, que é considerado um país arriscado, não vai ser tão bem visto assim. Provavelmente a galera do exterior vai tirar os dólares daqui, então a nossa bolsa tende a cair. Tô falando para você que tende a cair porque não dá para saber o que vai acontecer com precisão, mas a gente pode, né, encontrar algumas oportunidades aí. Então, quais oportunidades a gente poderia encontrar aqui? Então, se a gente olhar na nossa tabela aqui de ações, nós vamos ver que atualizei para vocês de novo, novamente, então você pode ter acesso a essa tabela, tá na descrição aqui do vídeo. É só você vir aqui, ó, arquivo, baixar Microsoft Excel e você baixa essa tabela para vocês. Então, de acordo com todos esses indicadores, que é, né, do Benjamin Graham, do Earning Yield, que leva em consideração o EV/EBITDA, do Décio Bazin, do Peter Lynch, Joel Greenblatt, o compilado deles está dando que a mais descontada de todas é CEMIG, depois Banco ABC, depois Petrobras, JHSF3 e Light. A Light eu dei uma olhada nos gráficos ali, ela não anda muito bem, ela está se recuperando agora, então os indicadores mostram que ela pode se recuperar muito bem, mas eu ainda ficaria meio fora dela por enquanto. E analisando o indicador do Peter Lynch, que foi o que ganhou aqui dos melhores indicadores, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu comparei todos esses indicadores, fiz uma projeção assim, de 6 meses, se você tivesse investido em cada um deles, e o Peter Lynch foi o grande vencedor. Então nós teríamos aqui Cury 3, Prio 3, a Light, de novo, Vulcabras, Pomo 4, Banco Pine, e por aí vai. Se você quiser ter acesso a essa tabela,
é só baixar lá. Eu acredito que o que está barato hoje possa estar ainda mais barato amanhã, porque essa fuga de capital do Brasil vai fazer com que o preço das ações caiam ainda mais, sendo que não é culpa delas, é um conflito internacional fora do Brasil, não tem nada a ver com a gente, a empresa não tem nada a ver com isso, então muito provavelmente pode dar uma grande oportunidade de você comprar essas empresas que já estão baratas ainda mais barato. Bom, vamos analisar nosso Asset Allocation. Já até falei aqui das ações para vocês, mas segundo o nosso Asset Allocation, o interessante para a gente investir nesse momento seria nos ETFs do exterior. Porque se a gente olhar o dólar agora, ó, 5,51, dando uma ótima oportunidade. Lembra que eu falei para vocês que dólar abaixo de 5,70 era compra, aí depois eu baixei para 5,60, agora 5,51. Claro, respeite o seu Asset Allocation. Por quê? O que é isso, né? Seria a divisão dos seus ativos aqui. Por quê? Se você tem essa divisão bem estabelecida, se um ativo cai, o outro valoriza e a sua carteira ela vai sempre seguir numa média. Então, não exagera na alocação em um único tipo de ativo. No caso aqui, né, não é uma recomendação. Tinha colocado aqui ó, tudo 20%, né? 20% criptomoedas, 20% em renda fixa, 20% em ações, 20% em fundos imobiliários e 20% no exterior. Então, montei essa tabela aqui de Asset Allocation fictícia apenas para eu ver o que está mais descontado em relação a novembro de 2024. O dólar vem caindo bastante, então seria uma ótima oportunidade. Eu invisto através do IVVB11, porque não tenho planos para deixar o Brasil, então ao invés de ficar pagando spread, pagando IOF, pagando todas essas taxas, eu invisto através desse ETF, que replica o S&P 500, que seria a principal bolsa americana. Próximo no nosso Asset Allocation de descontos seriam os fundos imobiliários. Então, também tem uma tabela aqui para vocês atualizada. Então, aqui ó, na classe dos híbridos, ou mais descontados, BRCR11. Mas ele não bate o CDI e IPCA a longo prazo. Então, pularia fora. GZIT, tem o negócio de cota A e cota B. FATN11, que para mim ele não é híbrido, ele é de lajes corporativas, né? Mas ele é classificado como híbrido pelo site dos fundamentos. Então, por isso que ele está nessa tabela. Mas não vejo muitas oportunidades nos híbridos, tá? Então eu iria mais direto para a próxima classe, que seria de lajes corporativas. E lá nós encontramos o FATN11, pagando dividend yield de 11,74%, 0,77% de PVP. Então, ele é considerado o melhor, mais descontado aqui, levando em consideração todos esses ativos. Lembrando que essa tabela também está aqui na descrição do vídeo. Só pegar e modificá-la da maneira que você quiser. Arquivo, baixar, Microsoft Excel, e aí salva no seu computador e faça as suas análises. Depois, lembrando que eu gosto de ter no máximo 5% de cada ação ou cada fundo imobiliário. Por quê? Mais do que isso, eu acho uma exposição exagerada. Ah, e se eu tivesse só 15 ativos? Beleza, fica ali em torno de 7%. Eu já gosto de ter mais ativos, uns 20 assim, tá de bom tamanho. Então, por isso, não passaria de 5%. Passou de 5%? Vai para o próximo da lista do seu interesse. Lembrando que a tabela mostra quem está descontado, mas não fala por quê. Então, você tem que ir lá olhar os relatórios. No caso aqui, ó, eu sempre, quando eu olho, eu deixo uma nota aqui, o que você deve se atentar olhando os relatórios. No caso do PVBI11, seria a vacância. Para mim, a vacância de 13% é muito alta. Aí, depois, o Vino 11 tem problema de alavancagem. RCRB11 tem problema lá com o rework, está quase resolvido, mas ainda é um problema. Próximo da lista que eu investiria seria o GTWR11, porque ele é o único aqui que não vai ter problema nenhum, mas ele é monoativo, digamos assim. Só que ele é um prédio do Banco do Brasil, lá em Brasília, gigantesco, muito bom, com um contrato até 2028. Então, acredito eu que não tenha tanto problema assim. E muito provavelmente eles vão prorrogar esse contrato.
Depois, passando para logística, BRCO11, primeiro da nossa lista. Depois, empatados, XPLG e LVBI 11. Próximos, vamos lá, shopping. Primeiro disparado XPML, porque ele é muito bom, porém o pessoal está com medo aí da dívida dele, né? A gestão até agora mostrou fazendo um excelente trabalho. Acredito eu que eles vão considerar, vão conseguir pagar essa dívida no prazo certo. Então, se você está com medo disso, beleza, fique de fora. Porém, pode ser uma grande oportunidade. Né? Aí fica a seu critério, né? Lembrando que aquela relação de risco e retorno. Então, se você quiser correr o risco, beleza. Geralmente, né, a galera já está com XPML no seu 5% ali, porque ele está sempre com bastante desconto aqui. Então, fica a seu critério, né? Lembrando que eu não faço recomendação de nada aqui, só falo para vocês do que eu estou investindo. E nesse momento estou investindo em nada porque estou pagando a revisão do meu carro. Que raiva, né? Mas é isso aí. Tesouro direto, então renda fixa, como eu investiria? Galera, IPCA 7,56%. Eu prefiro investir através de CDB. Num CDB você conseguiria um IPCA até mais 8 ali, mais 8,5, 9. Então dá uma olhada, o melhor horário para você comprar esses títulos de CDB seria ali por volta das 10 horas da manhã. Abriu o mercado, você já corre lá e compra, porque senão eles vão acabando e você só vai pegar porcaria mais pro final da tarde. Então dá uma olhada nisso daí, chega cedo, né? Como diz mamãe, passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Então dá uma olhada nisso daí, vai lá, acorda cedo, né? Acorda cedo, quer dizer, acorda cedo não, 10 horas não é cedo pra ninguém, né? Mas enfim, 10 horas, põe um alarme no celular para você dar uma olhada e vai lá e compra os CDBs da onde você preferir. Eu achei os mais em conta, né, os melhores CDBs lá na XP, na corretora XP. Não estou indicando nada, só falando para vocês onde eu achei as melhores taxas. Por último, criptomoedas que andam caras pra caramba, mas se você olhar aqui o que aconteceu nesse último final de semana, caíram bastante. Agora não quer rodar. O índice de ganância e medo, ó, tá aqui ó, no medo em 37. Por quê? Começa a explodir bomba para todo lado. A galera quer o quê? Dinheiro, liquidez, né? Então, o que acontece? O único mercado que estava aberto era o de criptomoedas. Então, eles foram lá e retiraram. Por isso, essa queda. O Bitcoin chegou aqui, ó, a 98 mil dólares. Então, teve uma queda bem brusca ali. E vejo isso como uma oportunidade, tá? Então, o que eu tô fazendo agora, galera? O Bitcoin abaixo de 100 já é meio raro. Porém, dependendo do seu asset allocation, eu olharia por quê? Ah, tá abaixo do meu preço médio? Não tá o meu asset allocation completo ainda? Beleza, então eu vou lá investir no Bitcoin. Sempre abaixo do meu preço médio. Para quê? Para ele não aumentar muito. E é uma boa referência para você. Galera, eu consegui gravar para vocês então as minhas operações em opções ao vivo, quer dizer, ao vivo não, né? Eu consegui gravar para vocês eu operando de verdade no mercado, porque foi emenda de feriado, a escola não estava funcionando, porém o mercado abriu, então eu consegui gravar para vocês. Vou deixá-los com o vídeo aqui. Galera, então como vocês podem ver, hoje, sexta-feira, é feriadão na escola, né? Então, mas o mercado de ações funcionando. Então, vamos lá operar. Ó, o Condor que eu fiz, deixa eu tirar minha câmera aqui, ó. O Condor que eu fiz na semana passada, que eu falei para vocês, que dá 15%, ó, risco de 2.312, vai virar pó. Por quê? BOVA a 133,86 e ele tinha que ficar até eu tinha aqui um break-even, né, lá de 130 a 136, então tá 134 praticamente, vai tudo virar pó, lindo. E aí o que nós vamos fazer? Outra estratégia dessa. Então, ó, vamos lá, tô querendo semanal, então eu vou na próxima semana que vence, mesmo range praticamente, tá? Então, ó, olha só, vou lá no 132. Agora já tá chegando perto aqui, hein? Aí tá ficando complicado. 132 e 138. Por quê? Hoje tá caindo. Então eu acredito que o BOVA vai se recuperar. E coloco minhas defesas no pozinho. 130, que tal 129? Pronto, 129 e
aqui no pozinho de 7. Beleza. E aí vejo como é que vai ficar isso daqui. Perda máxima, 300 e pouco, tá. Então, ó, tô querendo colocar uns 5 mil nessa operação. Então, vou colocar aqui, ó, 2.000 contratos. Ó lá, 5 mil certinho. Eu já tinha feito a conta antes, tá, gente? Então, não se assustem. Então, pozinho, acho que tá tudo certo. Então, 600 reais para... Olha lá, 600 reais para um risco de 5.400. 600 dividido por 5.400. Então, ó, 11,11% de rentabilidade. Vamos ver, então, ó, se eu abaixar aqui, o que acontece? Ó, meu risco cai bastante, só que a rentabilidade também. Então, eu não quero, não. Vamos aumentar aqui. Opa. 640 para 5 mil. Até aqui não muda quase nada, né? 600. Então, opa, ainda diminui meu risco. Então, ótimo. Por isso que é bom a gente dar essa ajustada para ver aqui, ó. Ah lá, 7 mil. Ah, não, então não. Então, deixa aqui mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, ó, opções, avançado. E aí eu coloco quantidade mínima para eu fazer essa operação, ó. Mínimo de 100 em 100, certo? Para ele fazer de 100 em 100. No vídeo eu não expliquei. Eu coloco de 100 em 100 porque aqui vai ajudar. Por exemplo, tá vendo que eu estou fazendo 2.000 contratos? Então, se ele conseguir achar lá 300 num preço, 200 em outro, até ele conseguir pegar os 2.000 contratos, ele vai pegar no menor preço. Se eu coloco tudo, máximo, 2.000, então ele achou lá no 33, ele não achou, ele achou, sei lá, 200 contratos, ele vai pular isso daí e vai ver quanto ele acha os 2.000 de uma vez. Então a melhor coisa a fazer é você deixar aqui de 100 em 100. Ah, mas o BOVA não vai de 1 em 1. Vai, mas aí vai ser muito mais complicado você conseguir isso daí. Então 100 em 100 é um número bom, ótimo. E aí, ó, eu sempre coloco a mais esse valor aqui. Aí colocando a mais esse valor, e aí eu envio a ordem. Tá, enviei. Tá. Venho aqui, e agora eu vou de 1 em 1 aumentando isso daqui. Ele consegue, ó, meu alvo tá no 38. Ele consegue por 32. E tá baixando, hein? Então vamos lá, tentar. 37. Não foi. 36. Não foi. Provavelmente ele vai conseguir no 31, mas eu vou tentar mesmo assim. 35. Não foi. Ué, vamos tentando, ó. Cada um centavo ali são 20 reais de diferença. 33. Opa, foi tudo, lindo, a 33, tá vendo? Então, ó, consegui a 33, espera aí, deixa eu confirmar. Sai aqui porque aqui foi rejeitada, finalizada, rejeitada, sei lá o que aconteceu agora. Foi rejeitada porque venda de Condor aos 2.000. Consegui a 34 ainda, nossa, maravilha. Então, meu preço médio foi 34. Bem melhor do que eu imaginava. Então, galera, olha só. O meu risco, 5.320 e consegui por 680. Bem melhor do que eu estava pensando. 680 dividido por 5.320. Então, um lucro de 12,78%. Maravilha, né? Gostaram da operação? Então é isso aí, galera. Bom, então como vocês podem ver, a operação aqui rolando bonitinha. Esse primeiro aqui, ó, é o Condor que virou pó, porque o BOVA fechou em 133,90 e o novo Condor aqui, que ainda estamos lá entre 138 e 132, aí a gente vai ganhar o nosso prêmio máximo. Então já tá, né? Ah, mas está negativo. Claro, né, gente? Ele começa negativo e vai se desgastando com o tempo, né? E vai perdendo valor com o tempo. Então, quando fechar na semana que vem, né, na sexta-feira da semana que vem, vai receber, quer dizer, os 680 já caiu na conta, né, mas aí a gente vai ver se tudo virar pó, não vou precisar devolver nada, vai ser uma maravilha. E probabilidade de dar certo, 72,83% de chance. Nossa, maravilha, né? Pra mim, essa é a melhor operação de todas. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Torço pro Ibovespa não disparar lá pra cima. Se ele ficar até 137,99, tá ótimo pra mim. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, abração pra todo mundo. Fui. Até semana que vem.